Hebreus capítulo 11, por favor. Quero propor para você hoje aqui, a igreja ela vai andando, né, irmãos? É interessante isso. Quanto domingo nós fizemos um away de Jesus, hoje nós vamos calma, irmão. Não cria confusão. Brincadeiras à parte, eu quero propor hoje, irmão, um entendimento, sabe? E outra, um entendimento dos mais simples que existem. Mas, por mais simples que ele seja, tudo em você depende dele. Tudo depende disso que nós vamos ler, ouvir e falar hoje. Hebreus 11. Quero falar sobre a coisa mais basilar, mais elementar. A fé. A fé é um assunto tão simples, mas a água bate no artelho, mas tem gente morrendo afogada, né, irmão? Hebreus 11. Quero ler o versículo 1 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Quero fazer como se nós estivéssemos numa escola bíblica. E quem já foi em escola bíblica na vida? Ei, aleluia. Irmão, isso aí, a turma fala, né? Mas, cara, eu dou glória a Deus pela escola bíblica. Escola bíblica é a melhor coisa que tem. Diz que tem uns loucos aí hoje falando as coisas aí. Amém? Então eu quero ir versículo. A gente precisa entender algumas coisas, irmão, porque tudo aquilo que você não entende, você não desfruta. Como é que você vai fazer alguma coisa se você não consegue entender aquilo que você está fazendo? Embora a fé, mas todo mundo sabe isso aí. Irmão. Então veremos, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6 diz assim: Ora, irmão, para aí um pouquinho. Mas viu, eu estava numa igreja, e o cara foi ler esse versículo. Aí ele foi ler assim: ora, aí irmão, Deus está mandando a gente orar. Vocês estão à base. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e uma convicção de fatos que você e eu não vemos. Amém? A fé é uma certeza de coisas que se esperam e uma convicção de fatos que não se vê. Tem três palavras muito fortes aqui: certeza, convicção e não se vê. Agora o verso de número 6, por favor, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja, creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Amém? Poderia ficar nesses dois versículos, irmão. Então, eu quero fazer como se nós tivéssemos uma escola bíblica mesmo. Eu não quero, assim, eu quero que você possa sair daqui entendendo uma coisa. Tudo começa aqui. E sem isso daqui, nada existe. Por mais simples que as coisas pareçam, não significa que a gente está nadando de braçada, né, irmãos? A fé, irmãos, ela é o ponto central da sua ligação com Deus. Né? Efésios capítulo 2 diz que pela fé você é salvo pela graça de Deus através da fé. Paulo diz aos Romanos que a fé é um dom de Deus. Os discípulos oraram e falaram com Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Paulo aos Romanos capítulo 12 diz que a fé tem medida. Então a fé ela tem um monte de coisas.
E a grande maioria das pessoas ele desconhece isso. Então tem uma coisa aqui, irmão, a fé que a Bíblia diz não é, escute bem, a fé não é crença. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, irmão. A fé não é uma crença. Não é eu sou devoto de Jesus. Ah, não, eu não sou devoto de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. Alguém pode dizer, né? Também bateu para fora. Mas eu não sou seguidor de Jesus, não, irmão. Você é portador de Jesus. Porque Ele está dentro de você. Ah, mas isso aí não muda nada, irmão. Isso aí muda tudo. Tudo. Mas até isso aí é uma conversa para outro dia. Agora preste atenção. A fé é uma certeza, é uma convicção de coisas que eu não vejo. Então qualquer coisa que eu esteja vendo não é a fé de Deus, não é a fé da palavra. E o que é que tem acontecido nos dias de hoje? Existe muita preste atenção, irmão, por favor. Para que você não coloque, para que você não seja fundamentado em coisa errada, amém, irmãos? Isso aqui é que nem tiro. Alguém aqui já tirou stand de tiro? Já deu tiro alguma vez na vida? Tiro de, né, irmão? Não é o outro tiro, não. Se falar o outro tiro, tem um monte de narizudo aí, né? Não é esse não, é o tiro mesmo. O tiro é uma coisa estranha, é uma coisa interessante. Você está aqui com um fuzil, vamos dizer. E você tem um alvo a 300 metros. 1 milímetro que você muda aqui, dá 20, 30, 50 metros lá na frente. Então quando eu estava no exército era muito interessante. Chegava aqueles caras que diz que era bandido, eu atiro. Eu lembro até hoje de um cara. Eu sou malandro, atiro. Eu falei assim, atira, então atira ali. Aí ele pegou, virou a pistola de lado e fez assim, ó. Ele dava tiro assim, ó. Não acertou um. E o alvo estava ali, ó. Porque qualquer movimento pequeno que você faz aqui, a uma longa distância, ele vai dar uma diferença muito grande. Você vai acertar no chão, o tiro vai sumir. O que tem a ver isso, irmãos? Que qualquer tipo de diferença pequena que você dá aqui agora, no decorrer da sua vida com Deus, vai dar diferença lá no fundo, hein? Está entendendo? Ah, mas essa é uma diferencinha boba hoje. Só que a diferencinha boba hoje, não corrigida lá na frente, você vai bater mais longe de Jesus. E aí é complicado, hein? Você está entendendo isso aí? Então veja só. Se a fé é uma convicção do que eu não vejo, por que é que tantas igrejas hoje ficam mostrando coisas para que você creia? Você está entendendo, irmão? Isso aqui é uma coisa que escute bem, isso aqui é uma coisa que na igreja é bênção até certo ponto, testemunho. Testemunho é bênção, irmão, até certo ponto. Por quê? Porque tem gente que começa a crer no testemunho. Então vê o irmão aqui, eu estava passando essa dificuldade, eu estou dando um exemplo, eu estava passando isso aí, e agora Deus me abençoou, então olha aqui o que Deus me deu. Aí ele mostra essa garrafa, e as pessoas, aleluia, glória a Deus, e aí sai ali, a gente vê a garrafa que ele comprou, a casa que Deus deu para ele, essas coisas assim, e aí o que você faz? Você coloca a sua fé naquilo, em algo que você viu do outro, você projeta a fé ali, que na verdade já deixa de ser fé totalmente, e passa a ser uma crença, e começa a se relacionar com Deus, para que Deus, o Deus invisível, da fé invisível, comece a trabalhar com você em algo que você viu por aí. Quantos estão entendendo, irmãos? Esses dias eu vi um negócio, irmão, assim, sabe, é difícil às vezes. Num lugar aí, que eu não vou nem, é um lugar, porque aqui a igreja é complicado, irmão, é um lugar. O cara abriu, assim como se fosse aqui, assim, ele tirou aquele biombo da frente, tirou as cadeiras, e ele entrou com o carro dele dentro do prédio da igreja. Ele entrou com o carro, que era uma BMW branca. Isso não é brincadeira, irmão, está lá no YouTube isso aí. Ele entrou com o carro, e aí ele fez o culto inteiro com o carro dentro ali da congregação, e no final mandou as pessoas virem com fila para botar a mão no carro dele, para que também... Isso aí, irmão, não tem
nada a ver com Jesus. Eu já quero dizer para você. Porque Jesus não morreu, ele não veio e não morreu na cruz, não ressuscitou para que essas coisas acontecessem. Deus cura, cura. Deus restaura, restaura. Deus os abençoa, está escrito aqui, ele é galardoador, ele é abençoador, sim. Mas eu não posso me relacionar com ele para que ele me dê as coisas. Eu tenho que me relacionar com ele por quem ele é. Porque ele é Deus, é por isso que eu estou com ele. Se ele quiser me dar as coisas, aleluia. Se ele não der, aleluia, porque é ele que importa. Porque senão você vai bater longe lá no fundo, hein? E o segundo versículo, né, em Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está falando de quê aqui? Se aproximar está falando de quê? De ter um relacionamento com Jesus. Precisa de duas coisas. Primeiro, tem que crer que Deus existe. Ah, mas todo mundo crê que Deus existe. Até os demônios creem e tremem. Tiago diz isso. Então, irmão, em nome de Jesus, essa noite você vai sair daqui melhor que o demônio, amém? Porque o demônio também crê. Os caras do boteco também crê. Todo mundo crê que existe um Deus. Então você tem que subir desse, né? Eu acredito que ele existe. Ah, olha, os demônios creem e têm temor. Por isso que eu falei uma vez, tem demônio melhor que muito crente, que já perdeu o temor de Deus já faz tempo. Ó. E quando Jesus diz a um demônio, sai, ele sai. Quando Jesus fala com muito crente, para, ele não para. Então tem pessoas que conseguem a façanha de se tornar pior que os demônios. Por isso que o inferno, em primeira instância, foi feito para o diabo e os seus anjos, vírgula, lá no Salmo 8. E para todos aqueles que se esquecem de Deus. Que é incrível ver que a gente pode se tornar uma coisa pior que um demônio. Pior. Porque toda vez que Deus fala para o diabo, para, ele para. Não põe a mão, não tira a vida do Jó. Ele não tirou a vida do Jó. Aí ele fala para você, irmão, não, filho, não faça isso. Irmão, aí que para que piora. Agora veja, tem que crer que Deus existe e que Deus recompensa aqueles que o buscam. Que Deus tem coisas para nos dar, tem, irmão. Preste atenção, eu nunca vou dizer aqui para você que Deus não é abençoador. Não, irmão, Deus é muito abençoador. É tremendamente abençoador. Mas não é por causa disso que eu vou estragar o meu relacionamento com Deus. Quando você está entendendo isso? Por favor, não faz isso. Por quê? Porque tem uma outra pessoa que também pode te dar o físico que você está buscando. Você tem que entender isso. Tem uma outra pessoa que também dá dinheiro, também dá casa, também dá relacionamento, dá tudo isso aí. Ah, não dá, sim, irmão. É só você ler Mateus 4 e Lucas 4. Você vai ver que o diabo levou Jesus para onde? Para o monte, hein? Para o monte. Levou Jesus para orar no monte. Chegando lá, fez o quê? Prometeu mundos e fundos para Jesus. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero que você entenda mais uma vez, irmão. Monte, na Bíblia, é lugar de entrega e não de recebimento. Veja lá o Abraão. Sacrifica o seu filho Isaac. Quem é que Deus está querendo? Isaac ou Abraão? Está querendo Abraão, mas pediu o que ele mais amava. Quando Deus vai testar o seu e o meu coração, Ele vai pedir aquilo que você mais ama. Se Deus tivesse dito a Abraão, vem e se sacrifica, Abraão fazia isso aí tranquilo, irmão. Abraão já era um homem bem velho. Não, eu quero esse aqui, Abraão, que está aí, ó. É esse aí que eu quero. E por isso que ele foi chamado pai da fé, porque tem que... Outra coisa, a fé, ela tem dois lados principais. Existe, irmão, ou três lados. Existe a fé de salvação. Existe a fé que você suporta. E existe a fé que você constrói.
Três aqui, ó. Três aspectos da mesma coisa. A fé que salva, a gente já sabe, é a fé de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. A fé que suporta é aquela fé que existe em nós, é aquele conhecimento do caráter de Deus que faz você passar pelos maiores sofrimentos da vida, porque você crê que Deus existe, que aquilo é passageiro e que tudo que acontece com você tem um propósito. E tem a fé que constrói coisas. O que é a fé que constrói? É aquela, por exemplo, que foi de Neemias. E de tantos homens. É interessante sobre Neemias, né, irmão? Neemias é um tapa na nossa cara. Neemias, eu não sei nem dizer o valor que ele teve no plano de Deus, o povo de Israel. Nunca viu nenhum anjo, nunca recebeu nenhum profeta, nunca teve visão de nada, nunca Deus falou com Neemias nada. Só que quando ele soube que Jerusalém estava em pedaço, ele pulou na frente do negócio. O Neemias, por exemplo, não teve a experiência de Moisés. Moisés estava o mato começou a pegar fogo, a voz de dentro do meio do mato. Não teve nada. Não teve sinal de cajado, mão no peito. Neemias estava lá com a bandeja, servindo o rei e tal. Olha, lá a cidade dos seus pais, está tudo. Aquilo ali entrou, ele começou a chorar, jejuar por muitos dias, aquilo ali entrou nele. Ou seja, nós vemos que Moisés foi um cara chamado e enviado. E Neemias foi um cara afetado. Alguém aqui, talvez aqui pode dizer assim, eu acho que eu não tenho nenhum chamado. Não tem problema. Mas você deveria se importar com o que acontece no mundo. Nunca teve um anjo que apareceu para Neemias, nem nada, coisa nenhuma. E ele pegou e foi, cara. E as orações de Neemias são muito assim, diferentes das outras orações. Enquanto ele está fazendo a coisa, ele fala assim, acho que ele fala 5 ou 6 vezes essa mesma oração. Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Como se ele se sentisse fazendo alguma coisa sem a companhia de Deus. É incrível. Por quê? Neemias, isso é fé. Fé não é esperar. Sabe, irmãos, tem um monte de gente falando, eu estou esperando Deus falar comigo. Cara, para aí, hein? Tem, né? Esse dia eu estava conversando com o irmão que estava escandalizado que alguém falou para ele que aquele cantor de forró, Wesley Safadão, era crente. Aí o irmão está lá escandalizado, que coisa horrorosa. Ele não é crente em nada, esse tal de Wesley Safadão. Eu falei, eu acho que ele pode até ser crente, sim. Falei, por quê? Porque está cheio de Wesley Safadão nas igrejas, só que é com outro nome. A gente sempre, cara, você é safado, rapaz. Deus não falou comigo ainda, já falou aqui, ó. Deus não falou ainda para mim, não me tocou para me perdoar. Olha, irmão, quando Deus toca em você para perdoar, geralmente Ele te derruba de cara no chão. Você já vem lambendo o pó. Deus não falou comigo ainda se eu vou evangelizar sábado ou não. Irmão, isso aqui já está escrito. O que está escrito não precisa ser tocado. O que está escrito não precisa aparecer visão. O que está escrito não precisa aparecer dedo escrevendo na parede, não precisa nada. Está escrito que acabou. Isso é a fé. A fé sem obras é uma fé morta. E Tiago fala, por acaso semelhante fé pode salvar? Então a fé não é um instrumento que a gente tem para mover a mão de Deus ao nosso favor. A fé move a sua mão ao favor de Deus. Somos nós que nos movemos em fé. E não Deus, irmão. Não, vou usar a minha fé. Vou usar a minha fé para mover as coisas. Você é mágico? Você é telepata? O que é isso aí? Você fica meio assim, né? Aí Deus está lá no trono, daqui a pouco a mão de Deus começa a falar assim, nossa, não sei o que está acontecendo. Olha. A gente tem que colocar as coisas no lugar certo, irmão. Senão a gente vira um bando de feiticeiro gospel. A gente quer... Você viu aquelas pessoas, eu vou orar, e eu vou pedir para Deus, e eu vou fazer uma campanha de 7 dias, eu vou chamar um monte de irmão, e a gente vai juntar um irmão para a gente fazer uma corrente de oração. Quando já viram essa corrente de oração? A corrente de oração é para prender quem, irmão? Fala para mim. Para que serve uma corrente de oração? É para prender quem? Deus, ué. É porque você quer ficar enchendo tanta paciência de Deus para Ele fazer o que você quer que Ele faça. Porque você e eu queremos que Deus faça alguma coisa.
Mas nós não perguntamos para Deus em oração o que é que Ele quer que seja feito. Nós não perguntamos, não nos dobramos os joelhos diante de Deus para perguntar: Deus, por que que eu estou passando isso? Não, eu já quero que isso saia da minha vida, eu não quero isso aí. Eu não quero nenhuma prova. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode aprender as coisas lendo a Bíblia. Preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui é muito sério. Tem muita gente que vai aprender as coisas lendo a Bíblia. Aprender. Mas você não tem experiência com o que você fala. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque é só a provação que te traz a experiência. São duas coisas totalmente diferentes. Então nós temos que crer que Deus existe e temos que crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas quem é que o busca? Quem crê que Ele existe. Por que que muitas pessoas não oram efetivamente? Por quê? Porque eu falo que Deus, eu falo que eu creio que Deus existe. Mas se você, irmão, olha, por que que muitas pessoas têm abandonado a oração? Não oram efetivamente. Porque eu não creio que realmente tem alguém me ouvindo aqui. Então eu vou orar para quê? Você quer ver uma coisa? Eu vou lá na casa do Elias, vamos conversar. Aí fica até 3 horas da manhã jogando conversa fora, qualquer coisa. Não cansa, não tem sono, e se tiver sono eu deito e vamos conversando de olho fechado mesmo. Oração, 5 minutos, 5 minutinhos. Cara, parece que cai um telhado do World Trade Center na sua cabeça. Aí deu um peso, fechou meu olho, grudou, saiu remela, meu olho, eu abro a Bíblia, fico tonto, Irmão, isso é coisa do diabo, cara. Você tem que orar contra isso aí, viu? Que isso aí não é normal, não, isso é normal. Isso é normal. Não é normal não, cara. O que que te faz um cristão? Pensa aí, irmão. Por que que você é cristão? Porque eu creio em Deus. Você crê em Deus? Então, por exemplo, esse livro, que é o livro de Deus, né? Ele diz para você que se você orar, tudo muda. Quantos acreditam? Ih, rapaz, é desse jeito, tá vendo? Ei. Um fala A, o outro fala M e o outro em. Porque falar amém inteiro dá muito canseiro, né, irmão? Falar para amém, ei, olha. Então um fala A, o outro é M. Aí eu tenho que juntar e Deus também, vamos dar um boi. Nós temos problemas de família, temos problema na vida, é problema. Quanto tempo você gasta orando quando você tem problemas? Por que que não acontece? Porque eu digo com a minha boca que eu acredito em Deus, mas eu não tenho como provar isso nem para mim mesmo, porque se isso fosse verdade, o Salmo 23 casava comigo que não uma luva, quando diz, não é a primeira parte não, o Senhor meu pastor não me faltará, porque irmãos, Salmo 23, né, todo mundo tem um quadrinho, tem uma Bíblia aberta, irmão, eu não estou entendendo. Sabe qual que é uma das frases mais importantes da Bíblia? É aquela que Filipe falou para o eunuco na carruagem lá em Atos. Você entende o que você está lendo? Entendes tu o que lês? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada faltará. O que significa isso? Veja como a igreja de hoje tem interpretado isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que você lê isso? O que isso está dizendo para você vai revelar como é que a sua fé funciona. Se ela é fé ou ela é crença. Eu acredito que existe um Deus. Isso é a crença. Eu conheço Deus. Isso é a fé. Fé é conhecimento. Fé não é confiança. Porque você só pode confiar em alguém que você conhece. Quem tem filho pequeno aqui? Passa um cara aqui na frente, deixa eu levar os seus filhos ali. Você vai deixar, irmão? Se você deixar, eu pego você de porrada. Você não vai, você não é louco, não faça isso. Ainda mais nesses dias que os demônios estão soltos aí. Por que você não faz isso? Aí vem a sua mãe, vem o seu pai, vem o seu irmão. Ô Brizola, deixa eu pegar a Júlia,
comprar ali um lanche para ela, com a Helena, não sei o quê. Porque eu conheço ele, ele me conhece. O conhecimento gera confiança. Fé na Bíblia é conhecer Deus. E conhecer não é saber quem é. Conhecer é ter um relacionamento. Eu sei quem é fulano, ciclano e beltrano, mas eu não conheço essa pessoa. Porque conhecer não é saber. Todo mundo aqui sabe quem é Jesus. Mas a pergunta é, você tem relacionamento com Jesus? Você fala com ele está falando com você? Se nós passássemos o microfone aqui para todos, o que é que Jesus está falando para você nesses dias? Porque, irmão, Jesus está falando há 2000 anos. Por que lá, no ano, a partir ali, ano 90, ano 100, depois de Cristo, o Espírito Santo já estava berrando no ouvido da igreja? Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja? Por que para 7 igrejas repetiu-se essa advertência 7 vezes? Porque a igreja já lá atrás já estava surda já. Que dirá hoje então? Quantos estão entendendo, irmãos? E aonde é que o Espírito Santo fala? Toda hora, todo lugar, em todo momento. Na igreja é um, dentre várias. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas pessoas pensam assim, creia em Deus que você vai ter tudo. É isso que está dizendo? Creia em Deus que Ele vai te dar tudo? É assim que você vive? Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Você tem tudo nesse mundo aqui, você tem. Quanto você tem no banco? No meu banco, eu tenho conta em 2 bancos. Um tem 9 milhões, no outro tem 13. Quem aqui está vendo isso aí? Quem que anda de Ferrari? Tem uma casa em Campos, mansão, outra... Ninguém, né, irmãos? Nós vivemos vidas simples e vidas comuns, certo? Então Deus mentiu para nós, né? Não. Não é isso que diz o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa que quando eu conheço Deus, eu já não tenho mais interesse pelas coisas desse mundo. Então nada mais me falta, porque eu não quero mais estas coisas. Eu tenho um carro porque a gente precisa ter, e tomara que todo mundo aqui possa ter, porque carro não é luxo, irmão. Carro é necessidade. E outras coisas mais. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre pessoas que vivem para que Deus dê aquilo para ele. Quantos estão entendendo? Isso aqui está de comum acordo com o que Paulo ensinou aos Filipenses, por exemplo. E em Timóteo, por exemplo. Que ele fala que a grande fonte do lucro do cristão é o quê? É a vida santa, é a piedade com o contentamento. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Por que tem um monte de crentes que não provam a alegria da salvação, que diz no Salmo? Porque eu não estou contente com o que eu tenho na minha casa e na minha vida. Porque eu acho que Deus está me dando pouco. Porque eu acho que Deus tem que me... Deus para mim é um patrão, Ele tem que me pagar isso aqui, porque eu estou orando, porque eu estou trabalhando na igreja, porque eu canto louvor, porque eu prego. Então Deus, no final do mês, Ele tem que me dar um tipo de compensação. Esse foi o pensamento de quem? Do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Lembra? Há tanto tempo eu trabalho para você, você nunca me pagou com um cabrito. Aí eu falei, meu filho, tudo é seu, filho. Tudo é seu, está escrito aonde? Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2. Que Deus nos deu em Cristo Jesus nas regiões celestiais todas as bênçãos. Mas nós somos uma geração que não quer saber de bênção espiritual. A bênção que vem da fé que não se vê. Eu quero é coisa mesmo, eu quero apalpar coisa, eu quero dinheiro no bolso, eu quero coisas. Então nós estamos o quê? Coisificando a fé. Então a igreja hoje está cada vez mais querendo que Deus dê para ele uma televisão de LED,
Que a de plasma também já não está servindo mais, porque agora qual que é a mais nova? De LED, tá? Que é de LED. E aí vai sair agora o celular Bluetooth 3V, G Max, Hyper Mega Blaster. Aí você olha no seu, olha, você faz a mesma coisa. Que Deus, se tu és Deus na minha vida, eu fico imaginando, irmãos. Eu fico imaginando o Deus revelado nesse livro aqui, olhando para um troço desse. Mas tem que ter muita paciência com a mãe mesmo, cara. Porque se eu fosse Deus, tinha matar todo mundo. E depois dava um tiro na minha cabeça. Que não dá, cara. A igreja hoje virou o quê? Um lugar onde está cheio de mendigo. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Uma esmolinha, Deus por caridade. Uma esmolinha com mendigo. Ai, esta música é do mundo. Nossa, vamos pegar as letras dos gospel aí, irmão, você vai ficar assustado. Eu não sei que Deus é meu pai. Eu não creio. Não, eu creio sim. Talvez você crê que Deus existe, mas você não crê que Deus pode recompensar. Que Deus realmente pode colocar coisas na sua vida. Agora, por que que Deus coloca coisas na sua vida, irmão? Aqui que está. Por que que Deus faz um homem prosperar? Por quê? Pense. Que Deus... Esse menino é bom, hein? Aqui, ó. Menino bom. Lá do céu. Aí, aqui, ó. Aí, olha aí. Entendeu? Olha, menino bom, rapaz. Menino simpático. Vamos dar dinheiro para ele. Vamos tuchar dinheiro. Aí, de um dia para o outro, você fica milionário. Realmente, irmão, você crê nisso? Que Deus te deu um pouco mais do que o outro, porque o outro... Você é melhor que o outro? Você realmente crê que Deus te dá coisa para você guardar na poupança até você ficar velho e morrer? Pedir. Porque aí na terra aí você encheu os seus celeiros aí, você tá cheio da grana, né? Morreu. Hoje à tarde mesmo, não sei se quantos viram aí, eu vi agora um ator da Globo, daquela novela, mais famoso, mais rico, mais top. Todas as mulheres do Brasil, que é aquele homem. Ai, que homem lindo. Ai, da novela. Ai, uma novela demoníaca, né? Olha essa, olha. Almoçou, foi dar um pulinho no rio. Tchau. Morreu. As pessoas agora estão preocupadas, sabe com o quê? O que vai fazer agora com a novela? Que ele sumiu. Morreu. Morreu. Qual é a diferença entre você e uma pessoa que está ali no hospital em doença terminal? Qual é a diferença? Não existe nenhuma. Não existe, irmão, nenhuma diferença entre você e uma pessoa que está entubada ali. Não existe não, não existe não. Você sabe quanto tempo de vida você tem? Quem sabe? Levanta a mão. Ninguém. Você sabe quanto tempo de vida ele tem? Também não. Porque eu já vi muito médico desenganar os outros que está aí dando testemunho nas igrejas. Viveu. Ninguém sabe quanto tempo tem. Isso nos coloca no mesmo lugar. Quantos estão entendendo? Nós temos que crer em Deus. E fé é conhecer Jesus. Quem conhece Jesus, confia em Jesus. Ele vai falar, pode vir andar em cima da água. Eu vou. Por que muitas pessoas não estendem a mão para os doentes? Por que muitas pessoas não vão ao evangelismo? Por que muitas pessoas não dizimam, não ofertam, não querem cantar, não querem sair para a aula? Por quê? Porque ele fala que ele conhece Jesus, mas isso não é verdade. Não é verdade. Porque se fosse... Quer ver um teste? Se Jesus aparecesse aqui agora em carne, que falasse, venha, você iria? Quantos iriam, irmãos? Iriam ou não? Sim ou não? Sim? Mas ele está aqui. E há 2000 anos ele tem chamado a igreja para evangelismo, para misericórdia, para socorro, para governo, para tanta coisa. E a gente não vamos, nós não vamos. Sabe que Deus é inteligentíssimo. Ele se manifesta na pessoa de Jesus em carne. Mas depois Jesus em carne, o Jesus encarnado, Deus encarnado é retirado em Atos capítulo 1.
Vem a outra não, e vem Deus na sua outra manifestação. Quem é? O Espírito Santo. Quem é que vê o Espírito Santo? Ninguém. O Espírito Santo não tem forma, mas ele é Deus. Por que Deus fez isso? Porque se Jesus continuasse aqui em carne, a nossa fé não seria completa. Porque a fé se manifesta naquilo que nós não vemos, e não naquilo que nós estamos aqui do nosso lado. Deus é perfeito, irmãos. Agora escute isso aqui. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é por esse relacionamento de conhecer e confiar em Deus. De maneira que a fé não é a crença, eu acredito que ele existe. Não, é o que ele disse para nós. Nós vamos viver assim. Quem é uma pessoa de fé? Não é uma pessoa que está orando mais, menos, ou cantando mais, ou cantando menos. A pessoa de fé é uma pessoa que manifesta aquilo que crê. E não a pessoa que diz que crê. Quantos estão entendendo? A fé é entendida e sentida ao mesmo tempo. Você está entrando aqui, eu estava na casa do irmão, nós demos exemplo. Você está entrando aqui, ó. Quantos já deram, irmão, quando você entrar em casa, na casa de alguém, você está de chinelo, com o dedinho, você dá um com o dedinho na quina. Sabe aquilo que você bate? Irmão, quando isso aconteceu isso aí? É prova. Que vem umas palavras estranhas na boca, você tem que... Sai, Satanás, volta. Aquela que você bate com o dedo, você vai assim, ó. Você já quer chamar a senhora, você quer chamar todo mundo. Não chama não, irmão. Você fica... Ai, pai. Ai, pai. Né? Ia chamar a mãe, né? Mas nós temos uma mãe no céu, Jerusalém Celestial. Escuta, irmão. Quando você bate o dedo, você sente a dor e sabe que você bateu. Você sabe que você bateu e você sente que você bateu. Tem muita gente que sabe que Jesus existe, mas ele não sente a sua presença. E o salmista diz, ó, provai, prove e veja que o Senhor é bom. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque quando eu tenho Deus, eu não tenho falta de nada. Porque Ele é tudo que eu preciso e é tudo que eu sempre quis. E é tudo que eu preciso. Isso muda drasticamente. O Salmo 23, versículo 1, ele muda drasticamente a sua vida. Porque deixa eu falar uma outra coisa, irmão. Está acontecendo um fenômeno aí complicado. Que é a conversão segundo o homem. Preste atenção nisso aqui, ó. É uma conversão que não transforma. É uma conversão que não muda ninguém. É uma conversão que não muda a minha palavra. É uma conversão que não muda o meu coração. Você viu aqueles irmãos, ai, mas eu sou assim mesmo. Então você não se converteu, cara. Porque a Bíblia diz sobre um novo nascimento. E esse novo nascimento, irmão, ele dá poder para você fazer o que você jamais pensou em fazer na vida. Como perdoar e amar o seu inimigo. E outras. Ah, mas essa de perdoar tá fácil. O novo nascimento, a verdadeira conversão faz você desejar Deus. Ai, aqui tá. Irmão, pense, eu creio na palavra? Sim, eu creio na palavra. Eu também creio. Olha só as diferenças. Cremos, mas não sentimos. Temos na cabeça, mas nós não temos no coração. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, mente iluminada, coração apagado. A gente vai nas igrejas, né? Quantos acreditam que você é o templo do Espírito Santo? Você acabou de dizer a pior frase que você podia dizer. Eu creio nisso. Por quê? Quer dizer então que você crê na palavra quando ela diz que Deus mora dentro de você. Deus, Deus mora dentro de você. Vou fazer uma aqui só para não ficar muito feio. Outra vez nós vem para matar mesmo. João disse o quê? Deus é amor. Se tem um Deus que é amor morando dentro de você, como é que você não está sendo aperfeiçoado em amor? Como? Ah, mas o que é ser aperfeiçoado em amor? Bom,
exemplos rápidos. 1 de João capítulo 3, verso 18. Como é que alguém pode dizer que o amor de Deus está nele, quando ele vê um irmão passando necessidade e o seu coração não se abre para ajudar? Não abre. Tem comida estragando a nossa casa e a gente não quer repartir. Sabe por que Deus dá as coisas para você, irmão? Não é para perder na sua casa, nem para você ter uma conta bancária gorda, não. É para você deixar fluir para aqueles que não têm. Ah, mas isso aí, não, esse é o evangelho, é esse que é. O evangelho, irmão, ele destrói toda a nossa maneira de viver. O evangelho não veio para fazer uma soma com a sua vida, não, ele veio para destruir você. O que diz em Colossenses sobre o batismo de Jesus? Acaso vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados no quê? Na sua morte. Morreu, irmão, perdeu. Sabe o que o evangelho de Jesus Cristo verdadeiro é? Sabe qual que é a mensagem do evangelho? Você perdeu. Mas não vou ter direito de brigar com o irmão. Não. Eu vou ter direito de cobrar aquela dívida. Não. Eu vou ter direito de... Não, perdeu tudo, perdeu geral. Morreu. Esse é o evangelho. Por isso que tem muita gente, ó, criando uma nova conversão, onde é o quê? Veio um pedaço do evangelho com um pedaço do mundo, e com um pedaço de sentimento, e com um pedaço do que minha tia falou lá na casa da minha avó. Aí dá bagunça. Porque Deus não opera. Agora, se tudo isso é pela fé e muito mais, olha só, versículo 2. Pela fé, através da fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. O que é bom testemunho, irmãos? Eu vou na igreja, todas as pessoas me veem saindo domingo, de casa, de mão dada com a minha esposa, as crianças. Parece aqueles patos atravessando a rua, viu? Aquele pato, o pato, a pata, aqueles patinhos. Aí eles estão passando na rua, parem a rua, eles passaram. Não, irmão. Não. Pela fé, eles obtiveram um bom testemunho, pela fé. Você não pode construir um bom testemunho. Bom testemunho não é reputação humana, não é, irmãos. Não é bom nome na praça, bom testemunho, não. Porque a palavra testemunho, sabe de onde vem? Da palavra grega martúrio. Sabe o que é isso? Pela fé, você recebe da parte de Deus o poder de ser posto diante da morte e não negar Jesus. Este é o bom testemunho. Bom testemunho não é, rapaz, vamos fazer aqui. Eu me lembro até hoje, há muito tempo atrás, um lugar onde eu passei, no fim do ano teve o garoto, fulano de tal. Meu Deus, ficou imaginando. Tinha até um aí, ganhou lá. Garoto destaque do ano. Eu não estou brincando, não. Aí deram um diploma, garoto simpatia da igreja. Irmão, eu já tinha problemas mentais lá naquela época já, de aguentar um troço desse. E aí teve desfile do garoto fulano, da garota fulano. Mas Jesus já perdoou, né, irmãos? Mas veja só, querido, o que eu estou querendo dizer para você? A gente pensa que uma vida bonitinha é a vida de bom testemunho. Não, irmãos. O testemunho que a Bíblia fala, não é vir contar vitórias materiais, mas vitórias no reino espiritual. Qual foi o lugar que a gente fez uma noite para contar testemunho e o irmão veio assim, olha, eu estou passando uma dificuldade terrível. Eu estou passando num vale da sombra da morte, mas eu sei que Deus está comigo. E a turma, glória a Deus, também quero isso, Deus. Eu quero isso para a minha vida. Aonde é que você viu isso? Tem. Pois eu quero te dizer, meu irmão, esse é o testemunho que esse livro fala. Mas a igreja moderna, ela inverteu para atrair clientes, não é filhos. Não são filhos que acompanham e vivem a imagem do pai, não. São clientes evangélicos. Eles vêm, aí tem aquela mensagem de você vai ganhar tudo, Deus morreu na cruz para dar um monte de cesta básica para você, carro. Quem não tem carro aqui? Eu, vem aqui na frente, quem não tem?
E aí fica aquela coisa, mas você vê poucas pessoas dando testemunho que estão sofrendo. Irmão, ele está sofrendo, como Jó, nem sabia porque estava sofrendo, mas ele sabia uma coisa, que Deus estava com ele. E a igreja começar a dar glória a Deus, glorificar, e ter gente no meio, Deus, eu também quero passar por isso. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos viciados, gente. A gente pensa que o reino de Deus é para dar coisas para nós. Nós não queremos experiências com Deus. Nós não queremos a comunhão do Espírito. Nós queremos que Deus apareça, dê um maná para a gente e está tudo certo, que está bom já. Você lembra de Jó? Sabe o que Jó é um dos livros? Irmãos, nós já fizemos uma campanha aqui, né, de vários domingos, falando sobre Jó. Por favor, ouça de novo. Por favor, eu quero fazer um propósito com Deus. Então faz esse, leia o livro de Jó, pelo amor de Deus, o espírito de oração. Sabe quem é Jó? Jó somos nós todos. Quer dizer, deveríamos ser. Porque lá mostra um homem, o reino de Deus é o contrário. Quer dizer, perdão, o mundo é o contrário do reino de Deus. Porque no reino de Jesus, quem perde, ganha. E quem ganha, perde. E aí, você quer Jesus ainda? Já falei aqui algumas vezes. Como é que um cristão pode ter um inimigo? Você só tem 3 inimigos, irmão. Não tem mais. Diabo, mundo e carne. Os inimigos do cristão, o diabo, o mundo e a carne. O diabo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. Olha só. O diabo já foi vencido na cruz. A Bíblia diz, João diz assim, que esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. E por você vencer essa carne maldita que nós tem que vencer aí, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Então todos os seus inimigos já estão no chão. Mas parece que a gente quer fazer um buraco e deitar debaixo deles. Aí fica aqueles irmãos, aí o diabo se levanta. Sabe aqueles irmãos? Ai, rapaz, o diabo se levantou. O diabo se levantou. Como que ele se levantou se foi Jesus que derrubou ele? Como? Ai, o diabo se... Sabe essa frase, o diabo se levantou? Está mais ligado à safadeza da nossa parte do que de verdade o diabo ter se levantado. Porque para o diabo se levantar, Jesus tem que deixar ele se levantar. Lembra que ele falou para Pedro? Pedro, o diabo está pedindo você para se andar na peneira como trigo. E eu estou orando para você, porque esse dia vai ser complicado. O diabo só pôde tocar em Pedro por quê? Porque Jesus deixou ele passar. João diz, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. E aquele que é nascido de Deus, o diabo, o maligno, você crê no que você lê? Ou você tem uma crença? Aí eu saio daqui cheio de fé, ó. Rompendo em fé, minha vida se... Olha, cheio de emoções. Você vira na esquina, tem uma farofa ali. Ai, passa longe, passa longe. O que aconteceu com a sua fé em Cristo? Está com medo? Aí, irmãos, hoje o culto foi benção. Aí vira a esquininha, opa. Ei, olha. Sai. Não estou falando para você enxutar as coisas, tá, irmão? Para você fazer bagunça, não, que Deus não mandou. Mas está com medo por quê? Por que você tem mais? Por que você tem medo? Porque você não tem fé. Porque se você conhecesse, ainda que eu estivesse no vale da sombra eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu e o teu cajado e o teu bordão me consolam. Não é me livram, é me consolam. Por que é consola? Porque aquele lugar é um lugar de tratamento para nós. A hora que você vê as coisas escurecer, está amarrado, não quero, some daqui. Mas é Deus. Todo mundo canta na igreja, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor, vem aqui, Jesus. Eu quero te ver, quero te conhecer. Quero botar a sua sandália. Eu quero botar o seu sapato. Quero vestir seu casaco. Bonito. Aí vem a primeira nuvem negra lá no horizonte. Está amarrado, some daí, sai agora em nome de Jesus, estou mandando.
mas era Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para você que é real, irmão. O evangelho é ruim, né? Ele é ruim para a nossa carne. O evangelho, ele briga com a carne. A gente não quer nada disso, não. A nossa carne não quer nada disso. Mas o seu espírito anseia. Sabia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse livro aqui, ó, você pode pegar de Gênesis e Apocalipse. Todos os homens e mulheres que andaram perto de Deus. Ó. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um profeta. Aí Deus fala, tá bom então. Vou abrir um pouquinho o meu coração com você. Aí ele pega você de Oséias. Já pensou? Vai lá à casa com a prostituta, cuida dela para mim. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né, irmãos? Que Deus pegou o cara, o profeta, e mandou ele para a lata do lixo. Destruiu o nome dele, a reputação dele. Aonde ele passava, as pessoas zombavam. Olha aí, ó. Olha o marido da sem vergonha lá, que passa na mão de todo mundo. E outra, a Bíblia diz claramente que ela não deixou a profissão. Era um homem que a Bíblia diz claramente que de dia ele profetizava em nome do Senhor na praça. E de noite ele voltava para casa e a mulher estava toda bonita, porque os dois faziam turnos diferentes. Ele fazia um turno profético de dia e ela fazia um turno de prostituição a noite inteira e chegava esbagaçada no outro dia em casa. Nasceram as crianças, uma criança bonita. Aí vou colocar o nome de Judá, vou colocar o nome de Gade, vou colocar o nome de José, vou colocar o nome de Jair. Esse menino aí tem que estar com nome bonito. Vamos botar um nome bonito nessa menina. Qual que é? Não é o meu povo. E aí lá no fundo, lá no fim, irmão, quando Oséias não está aguentando mais urrando, ah, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Deus pergunta assim para ele, mas você não queria ser meu amigo, Oséias? Você não queria andar pertinho de mim, Oséias? Eu queria. Então, você não queria ser usado, Oséias? Eu queria. Então, Deus usou Oséias num dos símbolos mais poderosos da Bíblia inteira, para falar dele mesmo. Oséias, irmão, escuta isso aqui. Oséias foi escolhido a dedo por Deus para ser o representante de Deus no meio daquele povo. Porque aí Deus revela para ele o propósito. Então, Oséias, você acha que ser marido traído, né? Você acha que se a casa do capô está feia coisa, né? Pois é. O marido traído sou eu. E essa mulher aí é Israel. E aí Deus mostra para ele e fala, meu pai. Mas ele, perante os homens, estava em profunda desonra. Mas perante Deus, ele estava numa honra altíssima. O que você quer? O que eu quero com Deus? Esse papinho de igreja. Ah, vamos mais um culto, irmãos? Vamos mais um culto. Vamos mais uma palavrinha. Outra, essa foi legal, não foi. Domingo foi jóia. Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo. E quinta, olha, vamos fazer. A cada culto, Deus vai estragar a sua carne, a minha carne. Precisa ser assim, irmão. Porque senão nós não vamos conseguir representar Ele fora. Então você que está apanhando, você que está sofrendo por causa de Jesus, não é sofrer por bobeira que você faz, não. Não é sofrer por pecado. Pedro fala isso muito bem. Não é pessoa que está perseguida porque errou, não. Estou falando perseguido por amor de Deus, para guardar a palavra de Deus. Está sofrendo? Está tomando reada? Alegra. Alegra. Porque isso significa que finalmente você conseguiu o que você queria. Ser amigo de Deus, ser próximo de Deus, ser usado por Deus. Não é isso que a gente quer? Pela fé eles obtiveram um bom testemunho. Olha esse 3 para nós, não vai dar, quinta-feira que vem querendo Deus, a gente volta nesse mesmo capítulo aqui, eu quero terminar isso aqui. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos as coisas direito. Ah, mas a fé não é entender para depois ter fé? Não. Não é isso que a Bíblia diz. É pela fé que você entende. Não é entendendo que vai tirar a fé. Por quê? Porque muitas coisas que você entende, você não concorda, não crê e não vai. Certo? Ah, me dá um exemplo, fácil. Pedro, João,
passaram a madrugada inteira no mar pescando. Eles nasceram ali, eles conheciam o mar da Galileia a palmo. Eles conheciam aquele mar, pegaram seus barcos, seus redes, passaram a madrugada inteira, não pegaram nada. Chegando 6 horas da manhã ali pela praia, estava Jesus na praia. Ei, Jesus é fogo, né, irmão? Jesus é fogo. Ei, pessoal, pegou uma coisa? Ah, não pegamos nada, senhor. Ah, vamos voltar então. Ah, mas peraí, cara. A fé vai contra o seu entendimento. A fé vai contra a sua experiência de vida. Porque eles conheciam aquele mar. Jesus não era pescador, ele era carpinteiro. Vamos voltar lá para pescar. Ah, mas não. Por quê? Porque a gente conhece. Não é assim que tem acontecido com a gente? Quando Deus te fala uma coisa na palavra, o primeiro lugar que você vai aqui dentro é na sua área de experiência de vida. Ah, mas já fiz isso aí, não dá certo. Já fiz isso aí. Aí você abre a boca, então, olha, isso aí não vai dar certo. Por quê? Alguém pergunta. Porque a gente já fez isso. Vai contra a sua opinião, vai contra o seu conhecimento. A fé, ela vai ser provada. Jesus fala assim, não, vamos voltar. Pedro fala o que para ele? Eu confio no que você está dizendo, porque eu conheço quem você é. Vamos voltar. Aí Jesus chegou lá assim, joga a rede. Eles podiam pensar, mas nós jogamos a rede nesse mar inteiro. Não, aqui, joga aqui. O resto da história você sabe, né? Os barcos tiveram que se aproximar de tanto peixe que tinha. Quantas vezes Deus mandou você fazer coisas e você falou, ah, não vai dar. Você foi incrédulo. Porque você creu mais no que os seus olhos te mostravam do que a fé que é baseada naquilo que nós não vemos. Eu sei que você hoje, você não vê um monte de coisa na sua vida, amém? Você está entendendo? Isso é ótimo. Porque a verdadeira fé vai se manifestar justamente aí. Talvez você não vê o seu marido na igreja, o seu filho na igreja, a sua esposa, você não se vê, você não vê você fora desse turbilhão que talvez você esteja. Glória a Deus, cara. Porque é justamente esse cenário que a fé se manifesta. Porque se você estivesse vendo tudo pronto, como a fé vai se manifestar? A fé se manifesta naquilo, a fé é uma certeza, uma convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Porque se você não for assim, você não consegue orar pelo impossível. Porque Lucas disse, existem coisas que são impossíveis aos homens, mas o impossível do homem é possível porque para Deus não há impossível. Você crê? Eu creio. Então começa a orar. Mas aqui que está, não é começar a orar como um pedido. Deus, olha. Ai, não. É aquilo que a Bíblia diz. Ore e creia que já recebeu. Levante-se de onde você estiver e, Senhor, eu já recebi isso. Porque essa é a fé manifesta. A fé manifesta não é alguém que ora pedindo, mas é alguém que pede, levanta, como alguém que crê que já recebeu. Porque senão acontece aquilo que Jesus falou em Mateus 5, você lembra? Quando você orar, não use de vã repetição. O que é aquilo ali, irmão? O que é a vã repetição? São as orações que a gente sempre faz repetindo toda vez. Você há 10 anos pede a mesma coisa. Por quê? Porque não creu que recebeu na primeira vez que orou. Então vai ter que orar de novo. E 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 de novo. A fé gera um comportamento, gente. Por isso que a fé dentro da igreja já gera escândalo. Dentro da igreja, a fé gera escândalo. Que é só levantar um irmão que quer remar contra a maré, as pessoas vão começar a estranhar o próprio irmão. Não, mas eu vou fazer isso aí. Mas está todo mundo indo para lá, rapaz. Pois é, mas eu vou para cá.
Ah, mas está todo mundo guardando dinheiro no colchão. Pois é, mas eu vou semear. Ah, mas está todo mundo querendo mandar ele embora. Pois é, mas eu vou pegar e vou botar para dentro. Mas está todo mundo desistindo desse negócio aí. Mas pois é, mas eu vou investir nesse negócio aí. Ah, mas esse casamento tem mais jeito. Não, pois é, mas é agora que eu vou investir nesse casamento aí. Ah, mas esse negócio, sabe essas coisas? Que todo mundo vem te dar esse conselho. Esse conselho baseado em quê? No que nós vemos da situação. A gente vê e a gente mesmo dá o diagnóstico. Ah, que diferença você tem de um ateu? Ah, mas eu não sou ateu não. Talvez seja um ateu. Inaugurou uma nova modalidade, ateu cristão. É um ateu bem comportamento, bom, um ateu com bom comportamento. Você crê na palavra, irmão? Creio, né? Você crê no poder da ação? Até creio, cara. Eu creio também. Por que você não ora então? E por favor, irmão, não estou falando vir aqui na intercessão, vocês para mostrar para a gente que você ora. Você não precisa vir aqui sextas-feiras na intercessão para mostrar para mim ou para alguém que você ora. Todo mundo aqui sabe a diferença de quem está com Deus e quem não está. Pode jogar essa máscara. Bom, tira essa máscara e joga fora. Todo mundo já sacou você faz tempo. Não precisa dar de falso. Você não entrar aqui ainda assim, ó. Oi. Aleluia. Todo mundo já sacou você, irmão. Basta sentar 5 minutos de conversa. Eu sei se você lê a Bíblia ou não. Porque quem lê a palavra e medita na palavra e come a palavra, o vocabulário dele muda. A conversa dele é para outro, as preocupações do coração dele são segundo o reino. Quem ora é a mesma coisa, irmão. Não precisa. Quantos aqui ora? Todo mundo levanta a mão para não ficar feio, né? Não, deixa abaixo. E quem sabe hoje Deus te salva disso aí. Não, eu estou apavorando, não está nada. Você não está apavorando nada. Então não diga que está, porque não tem valor, irmão. Não, eu estou aí. Não, você não está, cara. Fala assim, eu não estou. Porque todo mundo sabe. A conversa é diferente. O palavreado é diferente. Os sentimentos mudam. Quem está com Jesus, eu estou com Jesus no secreto. Eu oro todo dia. Quem fala com Deus todo dia, não muda o seu jeito de falar com o irmão? Você está entendendo? Ah, eu estou falando com Jesus, olha, eu e Jesus, assim, ó. Eu até canto aquela música, outra musiquinha, ó. Até canta aquela música para Jesus, aí, nós dois, louvor. Carne e unha, alma gêmea. Ó Jesus, ó. Eu e Jesus estamos assim, tá nada, seu unha encravada. Você está dando problema, irmão. Eu estou com Jesus, mas eu não mudo o meu jeito de tratar com as pessoas, cara. Não mudo. Aí ele fala assim, eu estou lutando para mudar, mas não consigo. Mas aí que está o problema. Você vai lutar até o fim da vida, não vai mudar nada. Porque não é você que se muda, é Ele dentro de você que te muda. Mas eu também não sei isso, sabe por que eu não sei? Porque eu não leio a palavra. Tem um negócio de discipulado aqui, eu também não veio. Eu não venho no discipulado, sabe por quê? Porque não me interessa. Acho que eu não preciso. Então continue assim. Um bom crente, vem nos cultos, participa das coisas, mas lá no final, a ponta da lança você não pode ser. Porque Jesus não pode contar com você. Sabe por quê? Porque você quebra. Você vai quebrar. Se alguém te falar uma coisa, se alguém te ofender, se alguém te... Eu quero encerrar com 2 coisas aqui, irmãos, que Deus me falou nessa semana, até coloquei lá no Face. Igual a fantasma que eu me vi. Eu fui levar a Helena na escola. Irmão, a pior coisa para a sua carne é falar com Jesus, sabe disso, né? Falou com Jesus, ele te bate, irmão, ele te bate, hein? Ele arrebenta com a sua carne. Ele alimenta o seu espírito, mas arrebenta com a sua carne. Aí eu comecei a entrar aquelas neuras. Não vou nem falar a palavra aqui, porque é meio, né? Aquelas neurinhas que dá assim, sabe? Você tá meio assim, acaba que você dá uma frescalhada. Olha o que Deus me falou. Falou assim, dentro do carro, irmão. Quantos querem que Jesus anda de carro aí? Jesus anda de carro, de bicicleta. Ele vai quando você está varrendo, lavando louça. Irmão, lavar louça para falar com Deus é benção. Eu sei, irmão, lavo.
Vai ter que sair todo mundo de perto, não vai ficar buzinando não. Aí não vai lá. Irmão, como Deus fala, varrer, limpar. Irmão, enquanto você está fazendo a faxina na casa, ele também está fazendo uma faxina na casa aqui, ó. Você, né, abrir aí o coração. Deus me falou assim, ó. Porque, afinal de contas, por que você se importa tanto com as pessoas que não gostam de você? Qual que é o seu problema? Qual que é? Você não vai parar com isso aí, não? Irmão, quase que eu parei o carro para ajoelhar, mas para. Começar a gritar na minha rua, não, não, não. Você pega a cinta para dar no fio? Não, pai, não, pai, não. Mas, cadê o seu pai? Está aqui, você não está vendo, mas ele está aí. Está batendo, pai. Deus falou isso para mim dentro do carro. Por que você não vai parar? Você não vai parar de dar lugar para essas coisinhas. Ai, as pessoas me gostam, não me gostam, falam mal, não falam mal. Vai ficar até quando assim? Deus falou para mim. E a outra coisa que foi, essa aí, irmão, está que nem uma broca dentro de mim. Porque isso aí é uma coisa para mim. É um processo que está chegando na minha vida aí, ó. Sabe o que Deus perguntou para mim? O que é que você pregaria para você mesmo agora? Irmão, eu tô com esse problema. Enquanto vocês pensam que é só a igreja ou você que está passando por... Eu estou no processo com Deus. E é esse. Irmãos, mas assim, eu não cheguei a ter uma visão, mas aquela sensação no espírito, que parece que eu estava na igreja vazia, Deus sentado ali, e ele fala assim, vamos lá, prega. Isso é desesperador, cara. Porque as piores assim, né? A pior você entende ao contrário, né? A pior, na verdade, é a melhor. As pregações mais duras, as mais terríveis, eu só posso fazer para mim mesmo. Porque eu sei o homem que eu sou. Porque Deus me diz o homem que eu sou. E eu encerraria com você aí, ó. Que pregação você faria para você mesmo? Que texto da Bíblia você abriria? Não é para o público, não. Que texto da Bíblia você abriria para você? Não, vou pregar isso aqui para mim. Mas eu vou pregar hoje, mas aquela pregação que derrete a cadeira, aquela que bate, aquela que pau com prego. Assim, para deixar o caboclo deitado. Pois é, essas pregações só podem ser pregadas para mim mesmo. Porque eu cheguei num lugar, que talvez aqui muitos estão, que eu só vou conseguir continuar sendo transformado se eu começar a pregar para mim mesmo. Começar a pregar para o meu coração. Porque ele ainda continua me enganando de um monte de coisa. Então, irmão, o convite aqui da Petra, o convite de Jesus, é um convite ao Evangelho. E o Evangelho é a morte do eu, é a morte da carne, é a sua derrota total. Sabe por quê? Quando alguém pergunta, ei, por que você vai na igreja? Diz essa resposta. Eu vou lá por que você vai na igreja toda semana? Fala isso aqui, ó, dá essa resposta. Porque eu vou toda semana, porque toda semana eu preciso que Jesus me derrote. Todo culto. Por que eu venho hoje, ontem, daqui a pouco, vou voltar domingo? Você tem que vir da sua casa, irmão, em nome de Jesus, ouve isso aqui, cara, porque isso aqui é do Espírito. Quando você estiver saindo da sua casa para você vir para um culto, faça essa oração: Senhor, me derrota hoje. Me derruba, Senhor, que nem o Senhor derrubou o Paulo. Me deixa cego, como diz a canção, me deixa cego para que eu possa ver a sua luz. Porque foi na cegueira, foi sem ver nada, que a fé brotou no coração de Saulo. E o resto da história você sabe, né? Se põe de pé.